Boa noite a todos. Mais uma aula sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus, o caminho da consciência de Deus, o caminho da consciência de Krishna. Como está atualmente, né? Todo mundo só fala em pandemia, o mundo inteiro só se fala em pandemia, noticiários, na rua, em qualquer lugar só se fala sobre isso. Então, qual a visão da Bhakti Yoga? Qual a visão de Deus? Qual a visão da consciência de Deus, da consciência de Krishna sobre a pandemia, né? Então, como eu falei nas aulas anteriores, existem 3 misérias materiais, né? E a pandemia é uma delas. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada uma e dar uma ênfase, claro, maior à pandemia, ao vírus, à outra alma que nos causa transtorno. Então, uma das misérias materiais são as misérias física e mental. Isso todo mundo vai passar algum dia, pelo menos pela física, porque a gente tem uma lei natural da vida: nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Então, não temos como sair desse ciclo, né? Uma vez que estamos encarnados. Não só o ser humano, como animais, plantas, tudo algum dia que nasceu vai morrer. O corpo, na verdade, porque a alma não morre, a alma é eterna. Então, esse é um dos tipos das misérias materiais. O outro tipo de miséria material é o que estávamos enfrentando em São Paulo, no Brasil, há 1 mês e meio atrás. Todo mundo já esqueceu as enchentes, desmoronamentos, mortes, desgraças, pessoas que perderam tudo material, perderam a casa, perderam móveis, perderam a família, perderam entes queridos. Todo mundo já esqueceu isso. Por quê? Porque a gente só vive um momento. Todo mundo só vive um momento. E esse era um tipo de miséria material. Qual era? Fenômenos da natureza. Chuva é um fenômeno da natureza. Assim como tsunami, assim como nevada, assim como qualquer fenômeno da natureza. Isso causa transtorno, isso causa morte, isso causa sofrimento ao ser humano, a todas as espécies? Sim. Por quê? Porque faz parte do mundo material. É o segundo tipo de miséria material. E o terceiro tipo de miséria material, qual seria? Agentes causados por outras almas, porque o coronavírus, qualquer que seja o vírus, a bactéria, tudo tem alma, tudo tem alma, tudo que tem vida tem alma. Então, na verdade, não só o que tem vida que achamos que tem vida, porque uma pedra também tem alma. Cada átomo tem alma. Então, veja só como isso é. Cada átomo tem alma, tudo tem alma. Então, são almas que causam transtorno, sofrimento, morte do nosso corpo, enfim. E esse é o caso da pandemia. Então, está todo mundo alarmado, algumas pessoas em pânico, e não sabendo o que vai acontecer no mundo, se vai morrer todo mundo, se não vai. A ciência não sabe explicar praticamente nada. A ciência, eu tenho acompanhado alguma coisa pela TV, noticiários, e a ciência, os infectologistas, os médicos infectologistas, enfim, todos os políticos, ninguém sabe basicamente nada sobre esse vírus, e nem, não só sobre esse vírus. Qualquer coisa que é nova, até estudar, e na verdade, nunca vamos saber tudo sobre aquela espécie, sobre aquele vírus, aquela bactéria. Mas ninguém sabe nada, ninguém sabe o tempo de contágio. Uma vez que o vírus saiu do nosso corpo, ninguém sabe quantos minutos, quantas horas, quanto tempo o vírus vai ficar vivo para que nós podemos nos infectar com ele, né? Tomara que não, mas isso não depende da gente. Então, a ciência, na verdade, é muito limitada para isso. É o que nós temos materialmente, a ciência. Mas Krishna, né? Krishna, a suprema personalidade de Deus, no Bhagavad Gita, nos Vedas, nos Puranas, nos Upanishads, em todas as escrituras que foram deixadas há mais de 5.000 anos atrás, deixadas escritas, porque a verdade sempre existiu. Como eu já falei, quando o mundo foi criado por uma expansão de Krishna, Krishna passou todo esse conhecimento para o primeiro ser, o Senhor Brahma, e assim foi sendo passado de mestre e discípulo, até chegar no mestre atual, no guru atual, o guru autêntico, o guru fidedigno.
Então, esse conhecimento todo, Krishna deixou para nós. Ele já falou nas 3 misérias materiais. Então, não é hoje que começou a infecção por vírus, por bactéria, por fungo, qualquer tipo de infecção. No Egito Antigo já tinha descrito. Aqui no mundo material mesmo, recentemente, né, em 1929, teve muitas mortes com influenza. Em 2009, teve H1N1, também matou muita gente, ainda mata muita gente H1N1, é que isso não é divulgado. Agora está na moda o coronavírus, né? Então, todo mundo só fala nisso e tal. Por que o coronavírus? Por que existe uma pandemia mundial? A pandemia, na verdade, é uma infecção mundial, né? Então, qual a visão da Bhakti Yoga sobre isso? Isso vai acontecer, não é a última vez que aconteceu. É um ciclo, isso vai acontecer, não sabemos quando, e nem por qual bactéria, por qual vírus, nós não sabemos, mas isso vai acontecer de novo. E quando acabar toda essa pandemia, vai ter desgraça novamente com fenômenos da natureza, pessoas vão morrer. Isso é um ciclo natural do mundo material. Não temos como escapar disso. A única forma de escaparmos do mundo material é servindo Deus. Servindo Deus, algum dia ele nos leva para viver no mundo dele, no mundo transcendental, junto com ele. Nesse mundo não tem coronavírus, não tem pandemia, não tem sofrimento, não tem nada. Lá é eterno, lá tem a consciência plena e lá tem a bem-aventurança, eternidade, bem-aventurança e consciência plena, êxtase, felicidade plena. Não temos felicidade plena no mundo material, nunca teremos. No mundo material, nunca teremos felicidade plena. Então, vamos falar o porquê de uma epidemia, o porquê do coronavírus, o porquê do H1N1, a influenza, adenovírus, herpes vírus, enfim, existe infinidade de vírus, bactérias, né? Então, estamos muito focados no momento agora, mas a alma é eterna. A alma é eterna, porque as pessoas estão em pânico, com medo de morrer. Claro, todo ser humano tem medo de morrer, todo animal tem medo de morrer. Quando vê o predador, ele fica com medo de morrer. Mas temos que ter a consciência de Deus. E a consciência de Deus, Krishna fala muito bem claro no Bhagavad Gita, a alma é eterna. O corpo é temporário, mas a alma é eterna. Mas claro que não queremos ficar somente pensando nisso. Então, queremos saber o porquê do coronavírus, o porquê da pandemia, por que na Itália está matando mais gente do que na China, por que na China começou lá, por que isso, por que aquilo, sempre a pergunta por quê, mas Krishna deixa muito bem claro. E quando ele não deixou claro, os representantes dele, os gurus fidedignos, os gurus autênticos, devotos puros que viviam com ele e vieram para a Terra para nos dar todo esse conhecimento, eles deixaram isso escrito. Eles deixaram isso através de aulas. E Srila Siddhar Maharaj, o fundador da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a missão que eu pertenço, Gaudiya Vaishnava, ele diz numa aula dele que foi feito um livro através dessa aula dele, né? O livreto chama Som, Som, Som. E nesse livreto ele fala claramente o porquê da epidemia. Ele nem falou em pandemia, mas ele falou em epidemia. Por que da epidemia? A epidemia, quem causamos? Somos nós. Somos nós mesmos que causamos isso. Na verdade, tudo que acontece somos nós os causadores. O sofrimento e a alegria no mundo material somos nós. Ninguém é culpado por nada. Nós somos os culpados. Então, ele diz o porquê da epidemia. Por que da epidemia? Porque o mundo inteiro fala muita mentira. E ele dá o exemplo do Congresso Nacional, ele está falando da Índia, mas isso é no mundo inteiro. Ele está falando do Congresso, dos políticos que vivem mentindo e mentindo. Mas não é só os políticos, não são só os políticos. Todo mundo mente. Quem não mente, quem nunca mentiu na vida, né? Quem nunca mentiu na vida, praticamente todo mundo mente, praticamente o tempo todo. Para quê? Para nos beneficiarmos materialmente. A mentira só é feita para ter benefício material ou mental, que também faz parte da matéria. Então, na verdade, Srila Siddhar Maharaj deixa claro isso, o poder do som, por isso que o livro chama Som, Som, Som. Depende do que falamos, teremos a consequência. Então,
toda essa quantidade de mentira, ele fala isso, ele falou isso há 35, 40 anos atrás, quando ninguém nem imaginava que ia ter uma pandemia em 2020, né? Então, ele falou isso por quê? Porque ele é um devoto puro de Deus, não sou eu que estou falando, não é um cientista, é um devoto puro que vivia com Deus, ele tem a consciência plena. Então, ele falou isso, a mentira causa epidemia, e todo mundo mente. Então, por que um país está mais grave do que o outro? Porque as pessoas que vivem naquele país, elas fizeram para ter isso. Elas fizeram algo para ter isso nas vidas anteriores e nessa vida também. Então, na verdade, tudo tem uma explicação, nada é por acaso. Porque morre mais gente, porque não morre, e aí a ciência tenta explicar tudo, né? Mas não consegue, e vira e mexe, mudam os conceitos. Agora descobriram isso, antigamente não morria criança, agora já começou a morrer criança, né? Então, antigamente eram só os idosos, quem tinha problemas de doença, né? E eles falam várias doenças, enfim, né? Então, mas não é uma regra, já tem várias mortes que não tem nada a ver com isso. Por quê? E por que tem a pessoa que está muito doente e ainda não morreu, e ela convive com outra que está menos doente, e a pessoa acaba morrendo? Por quê? Porque são reações. Nós estamos cumprindo reações das nossas ações anteriores, das vidas anteriores. Então, não tem como fugir disso? Não, mas claro que porque acreditamos nisso, não vamos sair por aí fazendo festas e participando de encontros com muitas pessoas. Não vamos temos que seguir o que os médicos falam, porque eles são as autoridades máximas na ciência, infectologista, cientista. Então, temos que seguir isso? Temos que seguir. Mas a consciência de Deus não é a consciência do ser humano. Então, não adianta ficar desesperado, não adianta a gente sair na rua e querer comprar, ir no supermercado, encher nossa casa de produtos, porque vai faltar para o próximo. Do mesmo jeito que o vírus, ele está dentro da nossa célula, né? Ele está dentro do nosso corpo, porque o vírus é intracelular, né? Então, ele está dentro da nossa célula se replicando, para quê? Porque essa é a função dele. Ele tem que procriar, ele tem que replicar. Então, ele está lá fazendo o papel dele, mas a pessoa que está indo no supermercado e está comprando tudo para ela e não deixa nada para o próximo, ele está como um vírus, a consciência dele é de um vírus, né? E por quê? Porque ele só está pensando nele, o vírus só pensa nele. Se o vírus ele dominar o ser humano, ele acaba matando o ser humano, né? E o ser humano que está indo fazer compras sem necessidade e saindo correndo atrás, aí a pessoa pega e vai comprar caixas de máscara, nem tem mais isso, né? Por quê? Então tem gente que precisa usar máscara e não está usando, por quê? Porque alguém está lá com um monte de máscara na sua casa, alguém está com um estoque gigante de álcool gel na sua casa, enquanto várias pessoas estão precisando. Só pensamos em nós e na nossa família, em nós e no nosso amigo. Essa é a realidade. Enquanto tivermos essa consciência, o eu e o meu, não sairemos do mundo material. Estaremos sujeitos às desgraças, às misérias materiais. Não tem outra forma de sair do mundo material se não servirmos. Servirmos quem? Servirmos Deus. A única forma de sair dessas misérias materiais, da próxima pandemia, do próximo terremoto, do próximo desabamento, quando começar a chover. Aqui no Brasil, né, está parando de chover, porque vamos entrar no outono e no inverno, mas tem outros lugares do mundo que vai começar a chover e vai ter o ciclo de desabamentos, enfim, isso não vai parar nunca. Então, não temos que pensar no imediatismo, somente hoje, né? Quem for ter que pegar o coronavírus ou qualquer doença, vai pegar. Por quê? Porque só pega quem fez algo para ter essa doença. Só vai morrer dessa doença quem fez algo para desencarnar nesse momento, para sair desse corpo nesse momento. Essa é a realidade, essa é a consciência de Deus. Não acontece nada sem que Deus queira, mas Deus, ele está querendo que várias pessoas morram? Não.
ele deu livre-arbítrio. Ninguém é inocente, ele deu livre-arbítrio. Então, a pessoa que está sofrendo, ela plantou, ela está colhendo. É uma verdade dura, mas nem sempre a verdade é o que queremos escutar. Nem sempre. Né? Essa é a consciência de Deus, essa é a consciência de Krishna. Então, o que devemos fazer? Claro, devemos nos cuidar. Krishna, né, Deus, ele colocou o médico, ele deu conhecimento para o médico, ele deu conhecimento para as equipes multidisciplinares, ele deu oportunidade de termos hospitais, ele deu oportunidade de tudo isso. Temos que usar tudo isso? Claro. Né? Meu guru Srila Govinda Maharaj, ele ia no médico, ele tomava remédio. Por quê? Porque temos que nos cuidar. Para quê? Para servir Deus. Se ficarmos doentes, como vamos servir Deus? Como vamos praticar a consciência de Deus com doença? Então, tudo isso foi criado para nos ajudar. Mas não podemos entrar em desespero. Não podemos entrar nessa loucura que tem muita gente que já estão ficando paranoicos com isso, né? Porque é impossível você não ter contato com o vírus, é impossível. Por mais que você faça, o ambiente não é estéril, nem um centro cirúrgico, uma sala cirúrgica não é estéril, não é totalmente estéril. Quando fala que é estéril, é o máximo possível, mas lá tem muito micro-organismo. Não temos como viver numa bolha estéril, não temos. Nem no centro cirúrgico. Quanto mais onde vivemos, em qualquer lugar, temos contato com bactéria, fungo, ácaros e vírus. Né? Então, por mais que a pessoa use a máscara, por mais que ela lave a mão, por mais que ela use o álcool gel, por mais que ela faça qualquer coisa, se ela tiver o contato com o vírus, se ela tiver isso na reação das ações que ela cometeu nas vidas anteriores, ela vai se contaminar. Mas por que uns morrem e outros não? Porque é justamente isso. Né? Tem pessoas que vão ter esse destino, outras não. Outras vão ficar com um pouquinho de febre, outras vão ficar com um pouquinho de mal-estar, outras com mais mal-estar. E o que dá essa diferença? É o sistema imune, né? Isso é a ciência falando. Mas o que causa o sistema imune mais fraco num e mais forte no outro? É justamente a reação do que cometemos nas vidas anteriores, chamado de karma. Tudo no mundo material está relacionado ao karma. Então, como podemos não praticar nada que produza karma? Né? Não fazendo o mal para ninguém, não querendo o mal de ninguém, não executando mal para ninguém. Temos que servir Deus. Servir Deus é a única opção que temos para não termos mais misérias futuras. Talvez nessa vida, talvez não, teremos, né? Depende do nosso karma, depende das reações que fizemos. Mas para as vidas futuras, a única forma de, na próxima encarnação, quando tivermos em outro corpo, não passarmos pelas misérias materiais, é servir Deus. Não temos que ser imediatista. Como eu falei no início, as pessoas já esqueceram que teve deslizamento, as pessoas já esqueceram de Brumadinho, as pessoas já esqueceram de tudo que aconteceu. Por quê? Porque agora é o momento, é isso. O foco é esse, mas o foco tem que ser Deus. O nosso foco tem que ser Deus, a consciência de Deus. Vamos servir Deus, porque tudo isso é passageiro. A vida humana é passageira. O corpo humano vive no máximo quanto? 80, 100, 110 anos, 120 anos. É muito rápido. Né? Tudo é momentâneo, tudo é temporário, nada é eterno. A única coisa eterna é a alma. Claro, como eu já falei, que temos que nos cuidar, temos que ir no médico quando estamos doentes, temos que nos cuidar, tomar remédio se necessário, né? E nos consultar com quem é um profissional responsável por isso, né? Que vai poder nos ajudar. Mas, o fundo, temos que ter a consciência que somos a alma, não somos o corpo. Não adianta entrar em desespero. Não somos o corpo, somos a alma. E a alma é eterna. A alma é uma centelha de Deus. Então, vamos cantar um pouquinho o Maha Mantra Hare Krishna, que é o mantra dessa era de Kali Yuga. É o mantra que vai limpar nossa alma. Para que limpar a alma? Para termos a consciência que não somos o corpo. Para termos a consciência que não adianta ficarmos nervosos,
ficarmos apavorados, que tem uma pessoa em casa que ela tem um problema renal, que ela tem diabetes, que ela é imunossuprimida, que tem um idoso na sua casa, se ele vai pegar ou não. O foco não é esse. Temos que tomar cuidado para não contaminar ninguém, claro. Por isso que o Templo de São Paulo, nós encerramos temporariamente nossas atividades, né? Porque para não contaminar os outros, mas não temos que fazer isso nosso foco. Por isso que hoje estamos aqui falando no YouTube, no canal do YouTube, estamos falando da consciência de Deus, temos que praticar em casa a consciência de Deus, ler os livros, escutar as aulas. Essa daqui é a 11ª aula, temos 10 aulas além dessa que estou falando agora. Então, temos que aproveitar o tempo ocioso, o tempo que estamos em casa, não estamos mais trabalhando fora, não temos mais que perder tempo com ônibus, com metrô, enfim, a vida está mais tranquila agora para alguns. Vamos aproveitar esse tempo. Para quê? Para nos dedicarmos a Deus. Não para ficar o dia inteiro escutando o noticiário, não para ficar o dia inteiro olhando Facebook, Instagram, e, enfim, todas as mídias. Temos que nos concentrar em Deus, servir Deus. Vamos aproveitar esse tempo ocioso, esse tempo que temos. Não sabemos quanto tempo. A ciência está falando em 3, 4, 5 meses para acabar a pandemia. Isso é tudo empírico. Ninguém sabe realmente o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses. Ninguém sabe. Então, temos que nos concentrar em Deus. Vamos cantar junto o Mahamantra Hare Krishna, o mantra que vai libertar nossa alma, vai limpar nossa alma de toda essa ilusão que vivemos, com medo, com insegurança, né? Temos que ter a segurança que somos eternos, que Deus é o nosso melhor amigo. Ele vai fazer o melhor por todos nós. Sempre, sempre ele vai fazer o melhor. Vamos, então, Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Esse é o Mahamantra Hare Krishna. Se puderem cantar ele em casa, em qualquer lugar, é um mantra sem regras, sem regulamentos. Então, cantem. Isso vai limpar nossa alma. Isso vai limpar nosso ego. Isso vai limpar nossa mente de toda essa aflição. Isso é a única coisa que vai nos salvar do mundo material. Esse Mahamantra Hare Krishna. Tem uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, né? Da Nancy. Talvez eu tenha me expressado mal
falando em moda, né? Que o vírus é a moda, mas é o vírus do momento, né? Então, quando eu usei o termo moda, é porque é o vírus do momento. Mas a H1N1 está matando várias pessoas também no mundo agora, né? Talvez numa proporção menor do que esse. Mas se você for ver, desde que o H1N1 começou em 2009, que foi descoberto, né, a cepa 2009, talvez tenha matado muito mais do que até hoje. Talvez não, matou muito mais do que o coronavírus, essa cepa 19 do coronavírus. Então, na questão de moda, temos que nos preocupar? Sim, vamos tomar as medidas, né? Vamos no hospital, quem estiver no quadro que eles estão orientando para ir para o hospital, vamos para o hospital. Quem tiver que usar máscara, use máscara. Quem tiver condição de lavar a mão, mas não só para o coronavírus, qualquer isso é um hábito que todos nós temos que ter, lavar muito as mãos. Chegamos em casa, vamos lavar a mão, dentro de casa também, né? Quanto mais lavamos a mão, menos nos infectamos, porque tudo está infectado, tudo tem bactéria, tudo tem ácaro, tudo tem vírus. Tudo que tocamos, nossa roupa, nosso cabelo, tudo, né? Então, mas não é para entrar em desespero. Não é para entrar em desespero. Isso vai acabar, vai demorar 1 mês, 2, 3, 4, 5, não sei quanto, ninguém sabe, na verdade, quanto tempo vai demorar, mas tudo isso vai acabar. E temos que ter o foco, o nosso foco tem que ser qual? Deus. Né? O nosso guru da nossa missão, ele falou uma vez numa aula, o mundo não tem falta de comida, o mundo tem falta de Deus. Então, o foco nosso é Deus. Por quê? Porque tudo na vida é passageiro. Né? Nascemos, como eu falei, se não morrermos agora, né, do coronavírus, algum dia vamos abandonar esse corpo, por outro motivo, claro. Né? Qualquer motivo é motivo para abandonar o corpo, de acordo com cada um, o que cada um tem no seu mérito, porque Deus ele faz somente o que merecemos. Deus não dá nada para nós que não merecemos. Isso é a lei universal. Deus é a pessoa absoluta, é o supremo. Ele é o nosso melhor querente. Ele nos quer melhor do que nós a nós mesmos. Então, ele só vai dar o que merecemos. Não temos que nos preocupar com isso. Ninguém tem o que não merece. Essa é a realidade, a consciência de Deus. Ele sempre vai dar o melhor para nós. Mesmo que não acreditamos, não consigamos ver. Por que não conseguimos ver que o que ele está nos dando é o melhor para nós? Porque estamos iludidos, porque nossa alma está encoberta pela ilusão. Então, quando vemos um vírus dessa magnitude, né, uma pandemia, todo mundo... Será que ninguém se questionou? Por que Deus está dando isso para nós? Será que ninguém se questionou? Deus é ruim? Por que ele está matando tantas pessoas? Né? Vamos refletir sobre isso. Ele só está dando o que cada um merece. Ele só dá o que nós plantamos. Ele dá colheita para o que plantamos. Ele não vai dar nada para ninguém, de ruim nem de bom, que a pessoa não mereça. Essa é a consciência de Deus. Deus é perfeito. Se tem um ser perfeito, é Deus, a suprema personalidade de Deus. Então, temos que nos conscientizar disso. Essa é a consciência de Deus. Todo o resto é passageiro. Todo o resto é passageiro. E quando adquirimos outro corpo, quem está morrendo agora pelo coronavírus, daqui a um tempo vai entrar em outro corpo. E qual será o corpo que ele vai entrar? Aquela alma vai entrar? Qual o corpo que ela vai habitar? Ela vai habitar um corpo de acordo com o que ela fez nessa vida e nas anteriores. O mérito dela, bom e ruim, e o que ela fez por Deus, o que ela serviu Deus, ela vai adquirir o próximo corpo. E ela vai ter problemas na próxima vida? Claro, como nós estamos tendo agora. E a filosofia, a Bhakti Yoga diz, cada vez pior, nós estamos em Kali Yuga, a era da desavença, a era da querela, isso já está escrito. Isso aí foi escrito há 5.000 anos atrás. Então, temos que nos concentrar em Deus, servir Deus, para sairmos desse mundo material, o mundo das misérias materiais, porque sempre vai ter miséria material no mundo material. Como eu já falei, os 3 tipos, doença física e mental, fenômenos da natureza sempre vão acontecer, e os cientistas falam que cada vez mais o planeta está descongelando, cada vez mais vai ter problema, e agentes externos de outras almas. Então, sempre vamos ter outras almas
causando transtornos para nós. Não há outra forma, a única forma é servir Deus. Espero que tenha colaborado com vocês sobre essa visão de Deus, da consciência de Deus, da Bhakti Yoga, o caminho devocional a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma crítica, eu posso conversar com a pessoa pelo WhatsApp, porque aqui não tem uma interação tão grande, né? Foi feita uma pergunta, mas a pessoa pode conversar comigo por WhatsApp, pode vir no templo quando reabrirmos o templo. Eu vou dar meu WhatsApp 11 São Paulo 995760146. 11 São Paulo 995760146. Espero que eu não tenha ofendido ninguém, os conceitos que a pessoa tem. Se eu usei um termo errado, como eu falei moda, a pessoa achou que eu usei o termo errado, realmente não foi um termo muito próprio, né, para o momento, mas o conceito geral é o que eu quis dar, o conceito que temos que se concentrar em Deus, tudo é passageiro. Então, entrem em contato comigo se quiserem, podemos conversar melhor e frequentem o templo quando estiver aberto. O templo fica na rua Sapucaia, número 1107, na Moca. Rua Sapucaia, número 1107, na Moca. Assim que reabrir o templo, eu vou comunicar a vocês esse canal do YouTube e as pessoas também podem entrar em contato comigo para ter maiores informações. Minhas reverências a todos, se cuidem e vamos vencer esse coronavírus e os próximos vírus e tudo que vier de miséria material no mundo material.